Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui no meu canal. Eu sou Enilton Filho e hoje eu quero falar sobre um texto bíblico que está em Mateus no capítulo 28, verso 19, e que inclusive algumas pessoas dizem que esse texto ele não é autêntico. Será que ele não existe, esse texto? Será que esse texto ele foi acrescentado pela Igreja Católica, pelos pais da Igreja? Será que esse texto ele só veio existir por intermédio de Eusébio de Cesareia, como alguns dizem? O texto bíblico em questão é Mateus 28, verso 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, alguns têm dito que esse texto ele não consta nos originais e que alguns advogam que esse texto ele foi acrescentado na Bíblia. Não é verdade. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai entender, vai ver que esse texto ele consta nos melhores manuscritos do Novo Testamento, tanto nos chamados maiúsculos, unciais, como nos minúsculos. E nós vamos perceber que esse texto ele está nos melhores manuscritos gregos do passado. Então, assim, se essa passagem de Mateus 28, 19, que está nos melhores manuscritos antigos, não for verdadeira, você não pode acreditar mais em nenhum manuscrito, em nenhum texto da Bíblia mais, uma vez que todos os outros também fazem parte dos mesmos manuscritos. E outra coisa que é importante ficar claro, que a produção desses manuscritos não teve interferência de nenhuma pessoa, muito menos interferência da Igreja Católica Romana, como alguns dizem. Então, assim, o conteúdo desses manuscritos, eles foram repetidos durante muitos anos por várias pessoas, e em todas essas cópias eles continham a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Então não tem como ter sido um acréscimo de alguém, uma interferência da Igreja Católica. E ainda mais, tem alguns pesquisadores que no passado acreditavam que esse texto de Mateus 28, 19 era um acréscimo. Só que, assim, de tanto pesquisarem, de tanto buscarem fontes, eles foram percebendo que há cópias dos melhores manuscritos no passado, dos pais da igreja, antes mesmo de Nicéia, antes mesmo de Eusébio de Cesareia, e nos quais esses mesmos manuscritos, eles possuem a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Então, pouco a pouco, esses pesquisadores, por encontrarem evidências, eles foram abandonando a ideia de que Mateus 28, 19 seria uma interpolação litúrgica posterior. E ainda mais, existem muitas traduções da Bíblia antiga, citações, muitas citações de pais da igreja, de pessoas que viveram antes mesmo do Concílio de Nicéia, contendo a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, entre os pesquisadores mais sérios da Bíblia, eles estão abandonando a ideia, por haver tantas evidências, de que Mateus 28, 19 seria um acréscimo, uma vez que tem tantas evidências. Então, o que a gente percebe? Se pesquisadores sérios da Bíblia, eles têm abandonado essa ideia, quem dirá pessoas que às vezes ficam repetindo informações sem conhecimento, querendo desfazer da Trindade, buscam um texto aqui, outro texto ali. Quando você explica esse texto, eles pulam para o outro. Você explica para aquele, eles vão pular para o outro texto. Você explica o outro, eles voltam para aquele de novo. Então, assim, é um pouco complicado até mesmo lidar com esse pessoal que tenta achar brechas para desfazer da crença das três pessoas divinas pertencentes, coeternas pertencentes à divindade. É interessante notar também que o Códice Sinaítico, Aleph, é um manuscrito grego do século IV, considerado em geral a testemunha mais importante do texto por causa da antiguidade, exatidão e inexistência de omissões.
E é interessante ver que a fórmula trinitária já era conhecida na Síria, ambiente onde se teria originado o Evangelho de Mateus antes do ano 100 depois de Cristo. Uma coisa interessante também, quando a gente vai pesquisar sobre a historicidade desse texto, né, dos manuscritos, a gente vai perceber que até mesmo na Peshitta aramaica, embora ela não seja a mais importante fonte para a pesquisa do texto original da Bíblia, a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se encontra também no texto da Peshitta aramaica. Inclusive, ela foi até editada pela Sociedade de Pesquisa das Escrituras Aramaicas em Israel e publicada pela Sociedade Bíblica de Jerusalém. Então, antes da gente falar qualquer coisa, postar qualquer coisa nas redes sociais, ou até mesmo sair por aí espalhando alguma notícia falsa, alguma coisa, quando a gente se deparar com algo do tipo, a gente tem que pesquisar, gente. A gente tem que ir atrás das fontes, a gente tem que estudar. Alguns querem, sabe, são negligentes, não estudam, não querem e vivem de vídeos no YouTube, vivem de vídeos em redes sociais, vivem de publicações falsas. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, a gente tem que estudar a história do texto, a gente tem que estudar a história dos manuscritos. Se a gente puder ter uma noção básica, pelo menos uma noção básica dos originais, para a gente estudar, porque isso é importante até mesmo para a nossa fé, para o nosso conhecimento, entendeu? É importante a gente estudar sobre esses assuntos. Então, assim, qualquer fonte secundária, falsa ou até mesmo genérica deve ser considerada ultrapassada. Então a gente tem que pesquisar mesmo no cerne da questão. A gente não pode ficar reproduzindo, sendo reprodutores de informação dos outros, ainda mais quando as informações são erradas. Então esse foi o vídeo de hoje, né, sobre a autenticidade de Mateus 28:19. Você viu que não tem nada a ver as alegações que o pessoal fala por aí, de que esse texto não consta nos originais, que não existe nos originais. Então o meu desejo em Cristo é que você possa ter entendido. Escreve nos comentários aí o que você achou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. No próximo vídeo, eu ainda continuarei falando sobre a fórmula batismal de Mateus 28:19. O vídeo de hoje foi sobre a autenticidade de Mateus 28:19. E no próximo, nós vamos falar sobre a fórmula batismal, porque alguns dizem que é através de Eusébio que surgiu a fórmula batismal. E no próximo vídeo, nós vamos estar respondendo essa questão aí. Forte abraço para você. Não deixe de seguir nossas redes sociais e curtir aqui, seguir o nosso canal. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.